existe uma confusão muito grande entre democracia digital e democracia direta. É o que eu vou falar agora. Esse vídeo faz parte das perguntas dos participantes do Clube 3.0. Tenho que acatar, por exemplo, a aprovação indiscriminada da pena de morte porque a maioria é a favor? Carla Alexandre, Rio de Janeiro. A chegada da democracia digital é um aperfeiçoamento da cultura democrática republicana. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, o que a gente tem no terceiro mundo hoje, a gente ainda não chegou a determinados estágios mais sofisticados da democracia republicana. Duas coisas importantes que os americanos podem nos ensinar. Primeiro, que a gente tem isso aqui também na nossa Constituição, mas ela pode ser mais firme ainda, são as chamadas cláusulas pétreas, em que você não pode alterar. Então, por exemplo, a cláusula pétrea que a gente vive num sistema republicano e capitalista não pode ser alterada, a não ser que as pessoas façam uma revolução, queimem a Constituição e acabou. Mas pela Constituição, o capitalismo e a república estão estabelecidos no Brasil. Então são cláusulas pétreas, não podem ser alteradas, né? Nem por plebiscito, nem por nada. Então essas decisões, a gente tem que ter cláusulas pétreas que não permitam determinadas coisas acontecerem. Então essa é a primeira questão. Então se, por exemplo, alguém disser, vamos fazer aqui uma eleição, vamos criar uma ditadura do proletariado no Brasil, vamos fazer um plebiscito? Não, esse plebiscito fere a cláusula pétrea da questão da democracia republicana, etc. Então, o pessoal chama de democracia blindada. É a blindagem da democracia para que você possa impedir determinadas mudanças dentro desse conceito mais geral, num determinado contexto, num determinado clamor, numa emoção, as pessoas possam alterar aquele tipo de coisa. Segunda coisa é a discussão sobre essas questões específicas, que a gente pode listar aí, que são questões profundamente subjetivas, que entram na filosofia de cada um, entram dentro da questão religiosa, que é a questão das drogas, da pena de morte, do aborto, da eutanásia. Se você conversar com cada pessoa, a pessoa pode passar a noite toda discutindo, não vai chegar à conclusão, porque são questões subjetivas da profundidade, da identidade das pessoas, da formação religiosa, da formação filosófica das pessoas, e que você pode apresentar milhares de argumentos a favor e contra. Então, o que os Estados Unidos também pode nos ensinar nesse aspecto? É a questão da verdadeira federalização. Cada estado decide, né? Talvez a gente avance e eles avancem para o futuro, para cada cidade decidir determinadas questões. E aí, a partir daí, você quebra, né, a possibilidade de, por exemplo, isso que você está falando, a gente vai ter pena de morte, a gente não vai ter pena de morte, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Uma cidade decide uma coisa, outra cidade decide outra, e essas coisas vão ser decididas de maneira pulverizada e impede que uma decisão, ou que alguém que chegue, etc., tome uma decisão pelo país inteiro. Isso é a blindagem que a gente tem, que não tem nada a ver com democracia digital, e tem a ver com a democracia que a gente está chamando de democracia republicana. Agora vamos falar um pouco, na segunda parte, da questão da democracia digital em si. Vou colocar algumas tendências de mudanças da democracia digital e, na minha opinião, se iniciando muito provavelmente nos países que têm mais tradição democrática. A primeira coisa, o questionamento do conceito de partido. Você não pode dizer que quer um determinado partido porque você tem uma visão multidisciplinar sobre determinadas questões em que você não vai se sentir representado num determinado partido. Então a gente vai construir um outro modelo através de plataformas, através de propostas mutantes que você vai caminhando. Então, outro grande questionamento que eu acho que a gente vai ter na democracia digital é a questão dos 4 em 4 anos e você vai escolher uma pessoa. Eu acho que as pessoas vão ficar mais ou menos como o motorista do Uber, está representando as pessoas, você é político enquanto você tiver base política ao longo do tempo. Então não vai ter 4 anos vota, depois 4 anos, não. Vai ter uma coisa mais dinâmica. Um conjunto muito grande de decisões será transferida para os cidadãos. A pessoa vai passar por ali, vai ter um aplicativo perguntando, eu sei que você mora aqui, qual é a decisão que você acha
melhor. Então você vai passar uma série de decisões para que as pessoas possam tomar essa decisão. E a outra discussão também é a questão das leis. Você vai ter a possibilidade, como a gente já tem no Wikipedia, de você ter muito mais participação na estrutura, na organização das leis, que tem que ser mais dinâmicas do que são hoje. Eu tive numa palestra do Novo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que se gastou 400 milhões no último ano, nesse ano, 400 milhões com a Câmara dos Vereadores, e eles só aprovaram 4 projetos. Você acha que o Rio de Janeiro não precisaria ter muito mais projetos aprovados? É uma coisa que é importante perceber é o seguinte, que democracia republicana não é só a democracia parlamentar, não é só a democracia dos políticos, é a democracia de maneira geral. No momento em que eu começo a avaliar todas as empresas, todas as pessoas que trabalham nas empresas, sejam elas privadas ou estatais, eu estou aumentando a democracia. No momento que eu tenho mais liberdade econômica, que eu estou avaliando as empresas e que a gente tem mais competição, eu estou também aumentando a democracia. Então, a gente está vivendo um surto de descentralização e a gente vai viver um ambiente de muito mais participação das pessoas na sociedade. Então, é nessa direção que a gente caminha na democracia digital. Muita gente, quando a gente começa a falar em democracia digital, imagina que a gente está querendo implantar algo que vai matar a nossa tradição republicana. Não. Nós vamos aperfeiçoar essa tradição republicana, superando as crises de representação que nós temos hoje. É por aí.